Olá, amigos do Centro Espírita Herculano Pires, da cidade de Maracás, na Bahia, amigos que nos acompanham de todos os lugares, que foram convidados pela publicação nas redes sociais, estão aqui entrando agora, se fazendo presentes, com muita alegria, com gratidão, com senso de responsabilidade e respeito que iniciamos aqui essa transmissão a pedido, a convite do Centro Espírita Herculano Pires, da cidade de Maracás, na Bahia. Como nós fazemos geralmente nas reuniões espíritas, nós temos o costume de fazer uma oração na abertura das reuniões, pedindo as boas sintonias, as boas energias e também no encerramento das nossas atividades. Como nós estamos em atividade, os centros espíritas não fecharam espiritualmente. Os centros espíritas não deixaram de funcionar no mundo espiritual, tanto com a nossa ajuda como dos benfeitores espirituais. Para nós trabalhar voluntariamente, aprender, isso é essencial. Não necessariamente presencialmente. Claro que gostaríamos de estarmos todos juntos, mas por cuidado, por respeito, estamos funcionando desta forma virtual, mas amorosa também. Então pegamos aqui um livro. Olha lá. Acho que vocês leem ao contrário, né? Vida Feliz. Estou vendo aqui Sônia Portela, Mireide, Naya Reis, Solange. Um abração para vocês. Se Deus quiser, um dia a gente se conhece pessoalmente, né? Porque agora é só a distância. Vocês podem vir para cá, para Mato Grosso, que vão ser bem recebidos aqui no nosso calor humano. Vamos lá, vamos abrir o acaso aqui, o que vai cair para nós? Livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Ninguém resolverá os teus problemas, se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Encontrarás quem te empreste uma soma, a fim de resgatares uma dívida. Entretanto, o débito permanece, havendo apenas, tão somente, mudança de credor. O amigo pode tornar-se um sirineu junto a ti, mas a cruz é pessoal. E cada criatura tem o dever de conduzi-la até o seu calvário libertador. Dessa forma, não sobrecarregues os teus afeiçoados com as tuas queixas, reclamações e problemas. Busca equacionar os teus problemas, um de cada vez, até vencê-los todos. Os amigos nos ajudarão, mas a responsabilidade continua sendo nossa. Que bom que temos amigos que nos ajudam. E que bom que temos a oportunidade de, com essa ajuda, fazer a nossa parte. Vamos orar? Senhor Jesus, Mestre que nos ama, que nos acolhe, que nos ensina, que ilumina os caminhos para que possamos caminhar com fé, com esperança, com paz, ainda que passando por dificuldades. Agradecemos, Jesus, pela bênção da oração, do contato contigo, com Deus nosso Pai. Agradecemos, Senhor, pela bênção das atividades cristãs que não deixaram de acontecer. Agradecemos, Senhor, por estarmos de alguma forma querendo contribuir, colaborar com a nossa oração, com a nossa ajuda e, acima de tudo, aprender sempre com o Teu Evangelho, a fim de que possamos ser pessoas melhores e até mais úteis na obra de Deus, nosso Pai. Abençoa, Senhor, nesses instantes, os nossos lares, os lares de todas as pessoas que entraram em contato com estas reflexões, tanto as pessoas agora ao vivo, como aquelas outras que possam vir a escutar, a participar depois. Abençoe a todos, Senhor. Abençoa, Jesus, nossos governantes. Abençoa, Senhor, nossos políticos,
nossos empresários, os donos de laboratório. Abençoa, Senhor, os profissionais da saúde que estão se esforçando tanto para diminuir a dor do próximo. Abençoa, Senhor, os educadores, as famílias, Senhor. E neste momento pedimos que nos inspire, nos auxilie para que possamos fazer com simplicidade aquilo que nos cumpre realizar. Abrindo, Senhor, em cada um de nós, as nossas mentes, nossos corações, para as lições do Evangelho. Que assim seja. Pessoal, que legal poder estar aqui com vocês, ainda que de modo virtual, mas estamos aqui mandando um abraço de Mato Grosso para os amigos da Bahia e para todos que nos acompanham. Aqui é um calorzão terrível, de sempre. E hoje eu vi alguém colocando que Maracás é a terra do frio. Imagino que deve ser bem mais frio que Cuiabá, porque aqui é terrível. E no interior do estado também, onde passamos os dias agora, muito calor. Mas aqui tem muito calor humano também. Então todos estão convidados a virem aqui. Assim que as coisas melhorarem, serão bem-vindos para conhecer aqui o nosso estado rico de belezas naturais, mas também de calor humano, de aconchego. Que bom que somos irmãos, independentemente de religião, somos irmãos em Deus e podemos estar aqui nos comunicando virtualmente. Nestes dias em que temos percebido discussões no Brasil a respeito de o serviço religioso ser ou não essencial, nós concordamos que é sem dúvida alguma essencial para cada um de nós. Ainda que nós não concordemos e nos reservamos ao direito de, assim como a Federação Espírita Brasileira tem orientado, permanecemos com os cuidados devidos. Nosso país está realmente passando por um momento de muitos problemas, muitas dores, mais até do que deveria, do que já poderia estar muito melhor, mas sem querer entrar em discussões políticas, porque não é o momento, mas pensando aqui em funcionamento de centros espíritas, de igrejas, nós só temos a agradecer a Deus que nos permite essa possibilidade de comunicação virtual. E ainda estudando o Evangelho, refletindo sobre ele. Mas também agora há pouco acabamos de ler uma notícia num site de notícias aqui de Mato Grosso, que estava relatando que os nossos irmãos, não espíritas, mas são irmãos nossos também, os seguidores da Igreja Testemunha de Jeová, têm por hábito bater às portas das famílias para fazer ali a pregação, a orientação evangélica, a evangelização infantil, de que forma que for possível. E nesses dias em que o convite das autoridades é para que fiquemos em casa, interessante que eles continuaram fazendo por telefone, pelo WhatsApp, pelo Zoom, por todas essas outras plataformas que nos permitem o contato, o que nos demonstra que a religiosidade, isso sim é essencial, mais do que a religião institucionalmente constituída. E mesmo aqueles de nós que necessitamos, para ficar aliviados, contribuir financeiramente, seja a contribuição que for, seja o nome que nós quisermos dar para essa contribuição financeira, que possamos fazê-lo, continuar fazendo. Aqueles que gostam, se sentem bem dando 10% de tudo que recebem, que continuem fazendo, porque a instituição continua tendo suas necessidades. E aqueles de nós que não temos um preço, um valor, um percentual pré-estabelecido, que também possamos perguntar para a direção da Casa Espírita: está precisando de alguma coisa? O Centro Espírita ainda tem despesas? Que forma que nós podemos contribuir, ainda que estejamos passando por dificuldades? E todos estamos, a maioria de nós estamos. Todas as profissões estão passando por essas dores, por essas privações, por dificuldades. E a Casa Herculano Pires nos pede para abordarmos um tema que é muito interessante. Interessante porque neste mês todo, pelo que nós acompanhamos da programação, estão sendo trabalhadas as aflições, as causas das aflições. Então, nesta data, neste domingo, 11 de abril de 2021,
A nossa reflexão é em torno do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 27. Deve-se pôr termo às provas do próximo? É o questionamento que fica para nós. Devemos nós, com as nossas capacidades parcas ou muitas, devemos nós, de alguma forma, buscarmos contribuir para que a prova, para que a dor, para que o sofrimento do próximo, do ser humano, que conviva conosco ou que cruze na vida conosco por algum motivo, devemos nós fazer alguma coisa para que ele deixe de sofrer? Ou em fazendo assim nós estamos interferindo na programação espiritual dessa pessoa, na programação reencarnatória dela, na relação dela com Deus, provavelmente? É sobre isso que nós vamos refletir nesses breves minutos que temos aqui para isso. Essa questão foi analisada, estudada e respondida por um espírito protetor que assina com o nome de Bernardin. Mensagem que foi incluída no livro O Evangelho segundo o Espiritismo e recebida em Bordeaux, na França, no ano de 1863. Esse espírito Bernardin, o espírito protetor, ele analisou essa questão, tratando todo esse capítulo do Evangelho das causas das aflições, causas anteriores, causas atuais, provas que não precisávamos estar passando por elas. E devemos, então, de alguma forma, contribuir para que a dor do próximo seja mitigada? Ou isso seria um equívoco por nossa parte? Porque se Deus faz com que a pessoa sofra, é porque há uma causa para que ela esteja sofrendo e nós não devemos fazer nada em relação a isso. Porque possivelmente, hipoteticamente, essa pessoa teria que passar por uma outra reencarnação novamente para passar por aquela prova que nós estamos interferindo. É essa a questão, é esse o dilema que nós vamos refletir nesta noite. Nós fizemos aqui algumas anotações e vamos aqui passar, o tempo não é muito, mas passar o olhar a respeito de algumas questões que vale a pena refletir. A pergunta: deve alguém por termo é finalizar, as provas do seu próximo quando o possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Esta é a questão. Vejamos, nós estamos no mundo de provas e expiações, a Terra. Quem estuda a doutrina espírita já percebeu que Allan Kardec, juntamente com as orientações dos espíritos superiores da humanidade, classificou didaticamente os mundos em categorias, desde mundos primitivos até os planetas evoluidíssimos, mundos ditosos, felizes. A Terra, pelo nosso estudo, é um mundo intermediário para inferior, um mundo de expiações e provas. Para nós espíritas, que estudamos a doutrina espírita, estudamos os fenômenos espirituais, tudo o que acontece na sociedade e no planeta, de há muito tempo mesmo, de décadas, séculos podemos dizer, mais de século, porque quando vem a doutrina espírita, e a doutrina espírita faz aniversário nesse mês, no dia 18, porque 18 de abril de 1857 foi a data que a doutrina espírita se apresentou à humanidade, com a publicação do Livro dos Espíritos, em Paris, na França. O que não significa dizer que não existissem doutrinas espiritualistas, muito menos os fenômenos espirituais que sempre aconteceram. Fenômenos espirituais e filosofias espiritualistas sempre aconteceram, mas a doutrina espírita foi criada nesta data, publicada nesta data, publicizada. Até então não existia a doutrina espírita. Isso é interessante colocar porque nós vemos muitas vezes as pessoas colocando: eu sou centro espírita de Umbanda, eu sou centro espírita Seixonoye, eu sou centro espírita... Não tem.
A Umbanda é uma religião espiritualista, como todas, de origem africana, que tem muitas contribuições para a sociedade. Sextoria também, todas as outras. Mas centro espírita só o é aquele que segue Jesus segundo as lições estudadas nas 5 obras de Allan Kardec. Dito isto, a doutrina espírita, o espiritismo, vem nos mostrar que a Terra é um mundo intermediário para inferior, chamado de provas e expiações, e nós estamos há décadas, há século, podemos dizer, mais de século, reconhecendo que passaremos para uma nova fase. E ao longo do tempo nós estamos aqui estudando, analisando e percebendo que realmente a Terra vem passando por certas convulsões físicas, mas principalmente sociais e na intimidade das pessoas. Não somente tsunamis, terremotos, maremotos, endemias, pandemias, mas o tempo todo a proposta de que todas essas revoluções aconteçam na nossa intimidade a fim de que possamos avançar. Porque em avançando, quem vive na Terra, o planeta também passa por uma nova fase. Então estamos nessa transição de um mundo ainda em que o mal predomina para um mundo um pouco mais feliz, considerado como um mundo de regeneração. Há pessoas, então, que quando percebem que há um sofrimento, há alguém sofrendo, passando por dores, e considerando que se a Terra é um mundo de provas e expiações, em que o mal ainda predomina e é necessário sofrer, dizem essas pessoas que nós não devemos, de forma alguma, nos relacionarmos com a dor do próximo. Falando popularmente, não se meter com a dor do próximo. Não devemos ter essa audácia, essa ousadia, essa intromissão, porque isso seria atrapalhar os planos de Deus para aquela pessoa que está passando por aquela dor. Percebemos que quem pensa assim, com todo respeito, ou tem muita preguiça moral, preguiça espiritual, ou é muito rebelde em relação às leis divinas, às leis de Deus, que são imutáveis ao longo de todo o tempo da humanidade e estão nas nossas consciências. Ou é preguiça ou é rebeldia. Até porque a preguiça também é uma forma de rebeldia às leis de Deus, de não submissão à lei de Deus. Porque vejam, quem pensa que a gente não deve cortar o destino de ninguém, entre aspas, tem pessoas que dizem assim: nós não devemos cortar o destino de ninguém. Se está passando por isso é porque é para passar. Deixa sofrer. A pessoa pediu para passar por isso. Fez mal no passado, está pagando agora. Já vimos gente falando assim? Já vimos? Não só vimos, como muitas vezes somos nós quem falamos isso. E esse é o cuidado. Que não sejamos nós a falar, a pensar e a sentir dessa forma egoísta e absurda. Porque aquelas pessoas que até utilizam de interpretações evangélicas ou espíritas, dizendo que é lei de causa e efeito, deixa sofrer. Será que é isso mesmo que a nossa consciência nos pede? Será que é isso mesmo que Jesus exemplificou? Nós não devemos atenuar a dor do próximo? Parece-nos, refletindo com a mente e o coração, que isso é um equívoco. E há outros que ainda fazem pior. Dizem assim: olha, se a pessoa está sofrendo é porque ela merece. Então vamos aumentar a dor dela, porque assim ela passa logo por essa dor e avança logo na sua reencarnação, na sua missão. Então vejamos, a pessoa está passando por uma dor e nós pegamos uma faca e vamos lá enfiar na ferida da pessoa e ficar movimentando para que ela sofra mais. Agora, trazendo isso para uma dor moral. A pessoa está sofrendo, por exemplo, a dor de uma traição, foi vítima de uma traição. Aí vem uma pessoa próxima e fala assim: olha, você mereceu mesmo, tudo que você faz está errado. Ainda bem que a pessoa traiu você, assim você paga logo isso. Está ajudando? Está aliviando a dor do próximo?
Ou ainda pegando esse exemplo da traição, quando a pessoa se equivoca e trai alguém, uma pessoa querida, ela sofre com isso também. E vem outra pessoa que podia atenuar a dor desse que já está sofrendo e começa a reforçar. Ah, você é maldoso mesmo. Você é uma pessoa má realmente. Olha o que você fez. Tem que sofrer agora para você pagar seus pecados. Aqui se faz, aqui se paga. Será que quem age assim está agindo de uma forma cristã? Espírita? Ou está agindo de forma egoísta, orgulhosa? Será que nós agimos assim muitas vezes? Nós estamos na Terra num momento muito importante, muito sério, de transformação, de libertação. Aqueles que não se adequam mais ao mundo que agora passa a ser um mundo um pouco mais pacífico, não reencarnam mais na Terra. Da mesma forma, espíritos voltados ao mal estão tendo as últimas oportunidades de estarem aqui reencarnados. Mas também, como nos revelam os benfeitores espirituais, pela mediunidade de Chico Xavier, de Divaldo Franco e tantos outros, Raul Teixeira, benfeitores espirituais estão reencarnados. Rui Barbosa, José Bonifácio e tantos outros, para nos liderar em todos os âmbitos da sociedade, na religião, na política, na iniciativa privada. Então não temos do que reclamar. Ao contrário, é momento de agradecimento por estarmos tendo a bênção da reencarnação neste momento. A Terra é um mundo de provas e expiações, passando para um mundo de regeneração, e nós aqui reencarnados com a finalidade de evoluirmos. Mas também a missão da reencarnação é uma outra. Além da evolução de cada um de nós, por meio do autoconhecimento, do autodomínio, de nos transformarmos em pessoas melhores, com o nosso esforço, com o nosso empenho, porque ninguém faz por ninguém. Foi nesse sentido a leitura que nós acabamos de ver no livro Vida Feliz. Os outros colaboram conosco, mas compete a nós fazermos a nossa parte. Então, além da nossa missão primordial, que é a evolução, uma outra missão temos cada um de nós, que é colaborar, trabalhar juntos com Deus. Na visão espírita, Deus não fez o mundo em tantos dias e descansou no último, não. Jesus fala, Deus trabalha, o Pai trabalha, eu trabalho com Ele. E Ele conta conosco para que possamos fazer as suas obras. Se não fôssemos nós, filhos de Deus, dificilmente, provavelmente conseguiria, mas utiliza-se de nós a fim de que nós possamos também dar a nossa contribuição, nos libertando das nossas dores com as nossas mãos empenhadas no trabalho do bem, da paz, do amor. Importantíssimo que nós permitamos que a Terra evolua a partir da nossa autoevolução. No próprio livro Vida Feliz, que nós lemos agora há pouco, há uma mensagem na qual Joana de Ângeles, por meio de Divaldo Franco, diz: deixe brilhar a tua luz interior. Não a empanes. Não deixe, então, que essa luz fique obstacularizada. Permita que ela se expanda naturalmente. É a presença de Jesus no teu coração, o Cristo cósmico. Todos nós somos esses seres, filhos de Deus, amados por Deus, destinados à felicidade, sim. Ainda que passando por momentos de dor, nossa destinação é a felicidade. E é natural que nós, espíritas ou não, sejamos quem for, estejamos a caminho de nos tornarmos pessoas melhores. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Ou seja, Deus criou pessoas para serem más e outras para serem boas? E a resposta dos benfeitores para Allan Kardec, que está publicado no Livro dos Espíritos, eu vou ler para nós, para que não percamos aqui os detalhes. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Simplicidade e ignorância de não ter conhecimentos. Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição.
pelo conhecimento da verdade e para aproximá-lo de si. Então vejamos, a cada um uma missão para esclarecê-los e fazer com que progressivamente nós cheguemos à perfeição, nos aproximemos de Deus, nos religuemos a Deus. Nós temos para isso o modelo que é Jesus. Amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentia, é o nosso espelho, é a nossa inspiração maior. Então vejamos, chegando gradativamente à perfeição, aproximando de Deus, nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Buscar esse caminho, estar nesse caminho já nos faz nos sentir melhores. Porque nós não vamos nos tornar espíritos perfeitos do dia para a noite, numa nem poucas reencarnações, mas em muitas experiências. Mas o que nos compete é estarmos em movimento, estarmos em caminhada. E nos sentimos bem por estarmos assim. Gratos, felizes, caminhando na perfeita alegria e não esperando chegar num ponto tal para se sentir feliz, mas que possamos verificar a felicidade em cada passo, ainda que nós saibamos que passaremos por dores. E prossegue aqui a resposta. Passando pelas provas que Deus nos impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então vejamos. Deus deu para cada um de nós uma missão. Missão macro, evolução. Mas existem missões menores para cada um de nós. Nesta reencarnação, desenvolver a paciência. Nesta reencarnação, desenvolver a simplicidade, domar o orgulho. Se nós aceitamos submissos à vontade de Deus, se nós aceitamos as leis de Deus como a condutora da nossa conduta, nós avançamos. Se nós ficamos murmurando, reclamando, nós deixamos de avançar quanto poderíamos. Então, o espírito imortal que nós somos, fazendo esforços para desenvolver em nós mesmos as virtudes, nos aproxima de Deus. Se a nossa missão na reencarnação é evoluir e é colaborar com Deus, como é que nós vamos ver o próximo sofrendo e vamos ficar indiferentes? Sentiríamos bem vendo isso? Ou ao contrário, nós sofrendo e o próximo vendo a nossa dor e não está nem aí para nós? Como é que nós vamos nos sentir? Porque se nós somos todos irmãos e há lei de igualdade, somos filhos de Deus? Absurdo pensar que a gente não deve ajudar as pessoas, porque assim estaríamos descumprindo uma lei de Deus. Quem pensa assim é um ser humano que merece respeito. Nós respeitamos. Mas não temos como deixar de ser autênticos e dizer que a pessoa está equivocada. Não faz sentido nenhum, com todo o arcabouço do Evangelho, entender que nós não podemos ajudar uma pessoa, porque em ajudando, em aliviando a sua dor, estaríamos atrapalhando a pessoa porque ela pediu para sofrer na reencarnação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós escolhemos as provas antes das reencarnações, nos reunimos no mundo espiritual antes de voltarmos à Terra, com especialistas, com psicólogos, sociólogos, pessoas profissionais de diversas áreas, que nos acompanham no planejamento da reencarnação. Nós fazemos uma espécie de contrato espiritual com os nossos benfeitores, que nos acompanham depois que nós estamos reencarnados também. E de acordo com as nossas falhas do passado, escolhemos passar por situações que são testes, provas. É igual na escola, prova. Aqui em casa, abre parênteses para dizer, quando fala que vai ter prova, a criançada fica toda morrendo de medo. Mesmo na época de ensino à distância. Porque prova vai testar se nós estamos realmente aptos a passar por aquela prova. Se nós estudamos, se nós nos preparamos, se estamos fazendo o dever de casa, espiritualmente falando aqui no nosso caso. Por exemplo, a pessoa que em reencarnação passada foi muito egoísta, não contribuiu com o próximo que estava ao seu derredor, só pensava em vantagens pessoais, essa pessoa pode passar por situações de privação para dar valor àquilo que teve e não ajudou o próximo. São provas, são testes. A pessoa pede para passar por isso. Então, quando a pessoa está passando por essas provas
que não é fácil para ela, porque se ela está passando por essa prova é porque ela fez por merecer, realmente. Seria uma atitude boa, amorosa, caridosa, pensarmos, olha, deixa sofrer, ela está passando por isso porque ela merece. Ou, olha, meu irmão está sofrendo, o que eu posso fazer para ajudar, para aliviar essa dor? O que é mais cristão na nossa consciência? Qual das duas posturas? Ser solidários, porque a solidariedade é uma lei divina também, lei de solidariedade. Vivemos em sociedade, naturalmente, para aprendermos uns com os outros, para contribuirmos uns com os outros. Para aquela pessoa que busca fazer da sua vida uma vida útil de aprendizado e serviço, não tem nada melhor, mais satisfatório, mais alegre do que ajudar. O que eu posso fazer para te ajudar? De que forma eu posso ser útil para você? Porque quando a gente faz isso para alguém de coração, nós nos sentimos bem também, automaticamente. Nós queremos ficar mais felizes, mais aliviados também. Então é colocando remédio na ferida alheia que nós colocamos na nossa ferida moral também. É assim. Porque ninguém é tão superior do que ninguém. E nem é bom pensar que somos superiores a alguém. Porque a pessoa que está sofrendo e precisa de ajuda pode ser espiritualmente muito mais evoluída do que nós. O que não significa dizer que nós não possamos ajudar o próximo que esteja passando por uma necessidade. Por exemplo, uma pessoa que nós conhecemos no centro espírita, aquela pessoa que está ajudando todo mundo, que é dirigente ou já foi do centro espírita, que trabalha no passe, que trabalha na assistência social, que faz a sopa, que faz a evangelização. Pode ser que essa pessoa esteja passando por um momento de dor, um sofrimento, seja qual espécie de dor que seja. Então nós, vendo essa pessoa que consideramos uma pessoa que está num bom caminho na sua reencarnação, pensamos muitas vezes, aquele ser é mais evoluído que eu. Devemos ajudar essa pessoa ou não? Ou pensar, não, ela é tão evoluída, ela se vira. Será que é isso que nós devemos pensar? E quando nós sofremos? Porque nós estamos falando aqui da lei de solidariedade. Será que nós não queremos também que alguém nos ajude? Então, auxiliar o próximo é lei de solidariedade que tem relação com a lei de amor, que tem relação com a lei de fraternidade. Imaginemos o nosso anjo de guarda. Cada um de nós temos espíritos que nos acompanham desde antes da reencarnação, concepção, gestação, parto, infância, sempre nos acompanha. Sempre está ao nosso lado. O anjo de guarda não vai pegar nossa prova e tirar a prova de nós. Não é papel dele fazer isso. Porque se ele assim fizesse, tiraria de nós a oportunidade de passar por situações necessárias. Mas está o tempo todo nos orientando, falando na nossa consciência. Ó. Ainda ontem, falando com uma amiga, Flávia, ela falava assim que recentemente passou por uma sensação de estar doente, foi ao posto de saúde, poderia ser Covid ou não, tal, e receitaram um remédio fortíssimo para o coração. E isso fez um efeito psicológico que ela começou a se sentir mal do coração. E foi tomar aquele remédio, mas ela pensava assim, acho que eu não devo tomar esse remédio. Me receitaram, mas eu não estou muito confortável de tomar esse remédio. Aquela vozinha que ficava falando, o anjo de guarda. Porque refez o exame e não tinha nada daquilo. Era mais um efeito psicológico. Se o anjo de guarda falasse assim, o problema é dela, quer tomar, tome. O anjo de guarda não tira nossas provas, mas também não é indiferente conosco. O que ele faz? Alerta, inspira. Não tira a nossa prova, mas está ali o tempo todo nos orientando a seguir o melhor caminho, a opção de cada um de nós. Se o anjo de guarda pensasse, não posso fazer nada porque Deus quis assim, o que seria de nós? Tem uma questão aqui do Manuel, que eu vou ler. Segundo Jesus, é necessário o escândalo, mas ai daquele pelo qual vier. As dificuldades pelas quais uns passam são oportunidades de crescimento para os outros. Muito bem, nós comungamos aqui do pensamento do Manuel. E a Solange já falou que também concorda. Mas é exatamente isso. O escândalo é necessário, mas ai daquele por meio de qual o escândalo se faça. Realmente. Nós temos os nossos compromissos. Nós, quando nos equivocamos, pedimos a oportunidade de reparação. Passamos pela expiação,
aprender, tirar a pureza do significado daquela dor. Programamos então, após o arrependimento mesmo, a reparação. Todo esse processo é repleto de provas. Provas maiores e provas menores. Agora, quem esteja vendo essa situação toda vai ficar indiferente em relação a nós, dizendo, não, tem que sofrer. Ou então pior, aumenta a nossa dor, de alguma forma. Isso realmente não faz sentido nenhum. Nossa missão, nós que procuramos seguir os exemplos de Jesus, é sermos solidários. Por exemplo, quando uma pessoa chega num centro espírita, como é que ela quer ser recebida? Com alguém falar, boa noite, entra, indiferente? Ou ela quer que alguém olhe nos seus olhos? De preferência, fale seu nome, se não conhece, pergunte. Que bom que você veio, minha irmã, meu irmão. Que bom, fique à vontade. É a primeira vez que vem? Se for a primeira vez, tem uma pessoa aqui que vai conversar para mostrar como é que funcionam os trabalhos. Mas se você quiser também assistir a palestra, fique à vontade. Muito bom, que bom que você veio aqui. É calor humano. É amor e compaixão cristãs. Quando a pessoa recebe a orientação do Evangelho na casa espírita, ela está recebendo ali um remédio que vai resolver seus problemas? Vai tirar suas dores? Ou vai lhe dar instrumentos para saber lidar com suas dores? É alívio. Quando a pessoa adentra-se à câmara de passe e alguém ali coloca a mão próxima, sem encostar da sua cabeça, e ora, espargindo energias, em consonância, em concurso com os espíritos benfeitores que estão ali também, e aquelas energias fazem bem para a pessoa, e algumas pessoas se sentem inclusive curadas de dores. A missão do centro espírita é proporcionar alívio. O centro espírita não é indiferente com a dor do próximo, não pergunta se a pessoa está ali por que motivo. Muitas vezes quem quer conversar vem trazer suas dores. E quem está dialogando no diálogo fraterno, atendimento pelo diálogo fraterno, está ali mais para ouvir, para deixar a pessoa fazer aquela catarse emocional e depois colocar, olha, nós podemos ajudar nisso, o centro espírita entende dessa forma, o Evangelho fala isso, faça o Evangelho no lar. Tudo isso são formas de proporcionar alívio à dor do próximo, não vai tirar a prova do próximo. Essa é a missão do cristão. O que eu posso fazer ao máximo para ajudar? Estou vendo aqui a Xanda, minha irmã querida, não desiste de nós, Deus não desiste de nós. E o Gil, no meu entendimento, quando sou solidário, quando ajudo de alguma forma, me sinto tão bem, tão leve, é tão gratificante ver o outro feliz. É exatamente isso. A lei não é de indiferença, a lei é de amor, justiça e caridade. Quando alguém está sofrendo, nós pensemos conosco mesmo, estou sendo justo, amoroso e caridoso em querer ajudar alguém? Ou estou sendo desamoroso, descaridoso e injusto? Não faz sentido, com todo o arcabouço evangélico, entender que nós devemos ser indiferentes à dor do próximo, porque não podemos cortar, entre aspas, o destino de ninguém. Quando o nosso benfeitor Francisco de Assis nos orienta em sua prece, Senhor, fazei de mim instrumentos da sua paz. Ele não fala, Senhor, fazei de mim instrumentos da indiferença, da maldade, da paz. Deus é infinitamente misericordioso. Uma das características de Deus, justo, bondoso, amoroso, misericordioso. Estarmos aqui refletindo, estamos aqui ainda reencarnados, estamos aqui tendo a bênção de conhecer o Evangelho, é por misericórdia de Deus, porque nós já erramos muito. Não nos pensemos que nós sejamos pessoas privilegiadas porque conhecemos o Evangelho, ou porque somos desta ou daquela religião. Ao contrário, por misericórdia, Deus não quer nos deixar para trás. Jesus é muito claro quando diz que das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Nenhuma. Ou seja, conhece a cada um de nós.
RG, CPF, endereço, família, gostos, capacidades. Acredita em nós. Porque não é indiferente para a nossa dor. É misericordioso. Então que nós sejamos também misericordiosos para com os outros. Neste trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Bernardino diz o seguinte, eu vou fazer a leitura para que nós possamos adentrar um pouco mais na profundidade da mensagem dele. Abre aspas. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso nos concedeu para aliviar o sofrimento do meu irmão. Olha a proposta. Vejamos que meios o Pai, que é misericordioso, nos deu de aliviar a dor, o sofrimento do nosso irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor essa prova com mais força, com paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar esse sofrimento. Se não me deu, como prova também, ou talvez como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. Possivelmente, nós temos a possibilidade de fazer isso, porque nós não temos como saber até onde vai a prova do próximo. Nós não temos como saber qual é a vontade de Deus em relação àquela dor. O que nós temos como saber e sabemos é que temos um dever de consciência de sermos cristãos sempre. No limite das nossas forças. O que eu estou fazendo aqui? Eu gostaria realmente que nós tivéssemos mais tempo aqui para falarmos sobre a parábola do bom samaritano. Porque é muito útil verificarmos como a lei de solidariedade está presente no Evangelho de Jesus. Que ele conta que um homem descia de Jerusalém a Jericó e viu ali, ele estava ali caído, ferido, e passou um sacerdote, passou ao largo, passou um levita, passou distante, e passou um samaritano, que era uma pessoa que sofria preconceitos por ser samaritano. E quantos de nós sofremos preconceitos? Ah, porque você é do interior, é porque você é desta cor, é porque você é dessa raça, porque você é rico, porque você é pobre. Tem bullying para tudo quanto é gosto na nossa vida. E o samaritano é um exemplo disso. Por isso Jesus pega o samaritano como exemplo. E o samaritano, que era uma pessoa rejeitada socialmente, não era como o sacerdote que tinha conhecimento da lei, nem o levita também. Mas o samaritano viu uma pessoa sofrendo, o próximo, e cuidou do próximo. Fez o que podia pelo próximo. Deixou o próximo atendido, acolhido, promovido. Foi buscar ajuda. E Jesus fala, quem desse aí para o doutor da lei, você acha que fez o bem, que agradar mais a Deus? Então, a proposta de Jesus é que nós façamos o máximo possível pelo próximo. Colocar remédio na ferida alheia é também aliviar as nossas próprias dores. Nós somos tão carentes. Nós, no nosso cantinho, na nossa intimidade, nós sabemos quantas dificuldades nós ainda trazemos, quanta insegurança, medo, depressão, angústia, rancor nós ainda temos, mágoa nós temos, egoísmo e orgulho? Egoísmo e orgulho é o que mais nós temos. Não adianta negar, porque todo o mal que nós trazemos ainda necessitando de reparação, filho do orgulho e do egoísmo. Por isso que a proposta é humildade, amor, ajudar, mas não somente auxiliar o próximo, como também procurar ajuda. Ainda que nós sejamos o monitor do grupo de estudo, eu também tenho minhas dores. Ainda que nós sejamos o palestrante do centro espírita, também preciso conversar com alguém. Também preciso, olha irmão, não estou muito bem, você gostaria de conversar comigo hoje? Por que não? Humildade sempre ao lado da solidariedade. O verdadeiro cristão, portanto, deve fazer da sua vida um hino de louvor e de entrega aos ideais cristãos, de amor, de solidariedade. O verdadeiro cristão, independentemente de seja um cristão católico, cristão evangélico, cristão espírita, cristão da Umbanda, não importa. Mas o que busca seguir Jesus, que se esforça para isso, deve fazer o bem. Não é só não fazer o mal, deve fazer o bem ao máximo que puder fazer, buscando sempre aliviar a dor do próximo. Quando Jesus fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Olha só, a proposta é levar alívio para a dor do próximo.
Então, que possamos ser, juntos com Jesus, esses instrumentos da paz. Somente Deus sabe quando a nossa prova vai acabar ou não, mas o que nós possamos fazer para finalizar a prova do próximo, a dor do próximo, que nós façamos. Como neste momento os médicos sérios, amorosos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os funcionários que limpam as UTIs, que se expõem ao risco, fazem isso profissionalmente? Sim, claro. Remunerados? Ok. Mas estão ali aliviando a dor de tanta gente, sacrificando-se, renunciando-se, arriscando-se, para que nós possamos ter um pouco mais de saúde, de paz. Então, nesses momentos de tanta dor, de tanto sofrimento, com muita gratidão aos profissionais da saúde, aos professores que se empenham tanto para fazer as aulas da forma mais criativa possível para atrair a atenção de crianças, adolescentes, adultos, estão ali fazendo o quê? Vendo as pessoas sofrendo, mas fazendo o que é possível, que possamos também fazer o possível para aliviar a dor do próximo. O próximo que convive conosco em casa, no trabalho, o próximo que se encontra conosco, que telefona para nós de repente depois de tantos anos. O que eu posso fazer para ajudar de forma efetiva? Não me colocando como uma pessoa superior que vou ali resolver os problemas. Mas, sinceramente, o que eu posso fazer? É a nossa reflexão. Que façamos o melhor, o possível, amorosamente. É o que nos cabe realizar. E quem faz isso, faz tudo. E se alivia das suas próprias dores. Nosso tempo está esgotando. Uma alegria poder aqui refletir sobre isso, ver aqui as pessoas que entraram, os coraçõezinhos que aparecem. Com muita gratidão a todos. Vamos pedir então que a Mireide, vamos pedir a todos então que nesse momento estamos nos acompanhando aqui ao vivo, ou todos os outros que vierem a se encontrar com esta reflexão posteriormente, que neste momento possamos fazer uma oração, agradecendo a Deus. Vamos orar. Jesus amigo, luz das nossas vidas. Temos passado por momentos tão delicados. Pessoas amadas partindo de volta à pátria espiritual. Outras sofrendo, entubadas, com dificuldades para sair do tratamento, com dificuldades para se recuperar. Temos visto, Senhor, tantas pessoas nesses momentos sacrificando-se, se entregando, tanta coisa acontecendo. E nestes momentos, quando percebemos que o que nós podemos fazer é apenas orar, pedimos que fortaleça a nossa prece, a fim de que possamos emitir às pessoas que necessitam toda a energia de amor, de saúde, de paz, que nos seja possível movimentar. Pedimos, Senhor, que as nossas melhores intenções sejam fortalecidas pelos benfeitores espirituais, a fim de que também possamos ajudar no mundo espiritual aqueles que estão chegando, recém-desencarnados, e nós podemos ajudar com as nossas orações, ou mesmo em desdobramento pelo sono, ajudando, acolhendo, contribuindo. Ajuda-nos, Senhor, então, a permanecermos serenos, confiantes, fazendo o que nos cumpre realizar os cuidados necessários, mas nos colocando sempre como instrumentos da paz, do alívio, do amor. Abençoa-nos, Senhor, as nossas casas, nossas famílias, aqueles que nos perseguem, Senhor, que nos caluniam, nossos irmãos, tanto os encarnados que não gostam de nós, quanto os nossos irmãos já desencarnados, que têm acesso a nós e de alguma forma queiram o nosso mal.
Ajuda-nos, Senhor, a orarmos por eles e pedimos que eles sejam abençoados também. E mais do que isso, Senhor, ajuda-nos a nos reconciliarmos, fazendo em primeiro lugar o bem que nos seja possível fazer. Abençoa-nos, Senhor, a todos, aos amigos da Bahia, todo o estado baiano. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil, todos os estados, os hospitais. Abençoa, Senhor, a nossa América do Sul, as Américas, Europa, Ásia, Oceania, Oriente Médio. Abençoa, Senhor, a nossa casa, que é o planeta Terra. E ajuda-nos, Senhor, a sermos úteis da melhor forma como o Senhor quiser, nos utilizar como seus instrumentos. Conte conosco, Senhor, com a nossa boa vontade e nos abençoe, que assim seja. Muita paz a todos, que Jesus realmente possa contar conosco e nos abençoe. Beijão.